Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa série de estudos no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta número 46. Semana passada nós finalizamos os ofícios do nosso Senhor Jesus, ofício de rei, e hoje nós vamos falar sobre o estado de humilhação. Vamos falar um pouquinho sobre o que seria esse estado de humilhação, o que a teologia reformada fala a respeito do assunto e de que maneira esse assunto ele nos ajuda a crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus. Mas antes, vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor sabedoria, discernimento e mansidão. Oremos, irmãos. Pai bondoso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, para aprender mais de Ti. Nós te agradecemos por Tua graça, por Tua misericórdia e te pedimos, Pai, rogamos humildemente no nome dEle que venhamos a aprender mais da Tua Santa Palavra. Pai, transforma-nos em servos, assim como o nosso Senhor se esvaziou para se tornar servo. Guarda-nos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Pergunta, meus irmãos, que os teólogos em Westminster elaboraram para entender um pouquinho desse assunto foi simples. Qual foi o estado de humilhação de Cristo? Pois bem, o estado de humilhação de Cristo foi aquela baixa condição na qual, por amor a nós, despindo-se da sua glória, ele tomou a forma de servo em sua concepção e nascimento, em sua vida, em sua morte e depois até em sua ressurreição. Os textos que embasam essa afirmação são Filipenses 2, de 6 a 8, 2 Coríntios 8, 9, Gálatas 4, 4. Filipenses, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, ele diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasse ricos. E Gálatas 4:4 diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nosso Senhor Jesus, ele se esvaziou, ele se tornou oco, se tornou vazio e assumiu a forma de servo em semelhança de homens. Por que ele fez isso? Por amor de nós, por amor da sua igreja, por amor do seu povo é que ele veio, é que ele se encarnou. E ele veio porque Deus o enviou. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, ou seja, gerado, concebido no ventre da nossa querida irmã Maria e nascido debaixo da lei que ele mesmo instituiu. Mas vamos esmiuçar isso um pouquinho. Antes, precisamos falar aqui das nossas fontes consultadas para esse estudo que nós estamos desenvolvendo. A Bíblia Sagrada é a nossa base, a nossa única regra de fé e prática. Usamos sempre a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Estamos utilizando o Catecismo Maior de Westminster da Bíblia de Estudos de Genebra.
tem servido de base também a apostila comentada do Catecismo Maior de Westminster, da Igreja Presbiteriana em Limeira, Teologia Sistemática, de Luiz Berkoff, e o livro As Grandes Doutrinas da Graça, do reverendo Leandro Lima. Ou seja, a aula de hoje, ela passou por todos esses livros para que a gente possa aprender um pouquinho mais do nosso Senhor. Antes de a gente continuar, a gente precisa entender dois conceitos muito importantes. O conceito de estado e o conceito de condição. Muitas vezes, essas duas palavrinhas, elas são usadas como sinônimos. Mas no caso do nosso Senhor Jesus, para explicar o estado de humilhação dele, a gente precisa entender o que é estado e o que é a condição. O estado, meus irmãos, é a situação que uma pessoa, por si só, não se livrará. O estado é o status. O estado é como se fosse uma categoria, como se fosse um rótulo. Já a condição é o modo como essa pessoa vive, determinado pelo ambiente do dia a dia. Ou seja, é o cenário do momento. Então, estado é a categoria e o cenário do momento é a condição. Para que a gente possa compreender melhor essas duas definições, esses dois conceitos, vamos dar uma ilustração. Imaginem só uma pessoa que comete um assassinato. Ela experimenta um estado permanente de criminoso. Só que ela pode, eventualmente, estar na condição de preso ou de em liberdade. Ou seja, o estado sempre vai ser aquele de criminoso, mas às vezes ela pode estar presa em liberdade. Seria essa a condição, o cenário do momento. Uma categoria de criminoso, mas um cenário do momento de estar preso em liberdade. No caso do nosso Senhor Jesus, ele assumiu o estado de humanidade, ele assumiu a natureza humana dele. E aí ele passou por vários cenários, ele passou por várias condições. O estado de humilhação do nosso Senhor Jesus, ele possui 5 estágios, 5 condições que as Escrituras explicam e que a teologia sistemática organizou sistematicamente para que a gente possa compreender essa doutrina do estado de humilhação de Cristo. Quais são esses 5 estágios do estado de humilhação do nosso Senhor? O primeiro estágio é o de encarnação. Ele tomou a forma de servo em sua concepção. Ele encarnou. O segundo é quando é a sua vida, os sofrimentos, a quantidade de sofrimentos que o Senhor Jesus sofreu e que nós vamos falar logo, logo. O terceiro estágio desse estado é o estágio da morte. Ele tomou a forma de servo em sua morte. O quarto é o seu sepultamento. Logo após a morte, veio o sepultamento. E o quinto e último estágio é o estágio até a sua ressurreição, o conhecido como desceu ao Hades, desceu ao inferno. A gente vai entender isso aí melhor lá no finalzinho da explicação e melhor ainda na pergunta número 50, que fala justamente sobre esses pontos desses estágios que o nosso Senhor e Redentor passou. Vejamos o estágio da encarnação. Ele tomou a forma de servo em sua concepção. Nosso Senhor Jesus, ele encarnou. Mas quem é o sujeito? Quem é o personagem dessa encarnação? João 1:1 explica isso para a gente de uma maneira bem clara. O personagem principal no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era o próprio Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus fala sobre o pão da vida, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 6, ele diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O Senhor Jesus veio do céu. Gálatas 4:4 diz, vindo, porém, à plenitude do tempo, o próprio Deus Pai Todo-Poderoso enviou o seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, meus irmãos, ao se falar
da encarnação diferente, em distinção do nascimento do Logos, do Verbo, nós estamos dando ênfase à sua participação ativa no fato histórico, ou seja, se pressupõe a sua pré-existência. Ele já existia, o Verbo era Deus, ele desceu do céu, então ele já existia. Quem enviou o Filho foi o próprio Deus Pai. O Senhor Jesus, ele não surgiu a partir da concepção no ventre da Virgem Maria. O Senhor Jesus já existia desde ante a eternidade. E aí houve uma mudança efetuada na encarnação. O Verbo se fez carne. A pessoa divina do Senhor Jesus já existia, mas a partir do momento da encarnação, essa pessoa ganha uma nova natureza, a natureza humana. E aí nós temos o Deus, verdadeiramente Deus, na segunda pessoa da Trindade, e temos o homem, Senhor Jesus, natureza humana, juntos, numa união hipostática. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Não houve mudança da sua natureza original, a sua natureza divina. O nosso Senhor Jesus, ele continuou e continua sendo eterno e imutável Filho de Deus. Então, na sua encarnação, tem também o nascimento virginal. O seu nascimento aconteceu assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, noiva de José, sem que tivessem antes coabitado, sem não haviam mantido relação, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava, questionava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O Senhor Jesus, encarnado, foi concebido pelo próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Achou-se grávida. Isso nos leva ao Salmo 139, versículo 13, quando Davi diz: pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. O próprio Senhor Jesus passou por esse estágio de encarnação. E isso, para quem era Deus, para quem sempre foi Deus, era humilhante. Estava se limitando à nossa pequenez. A encarnação fez do nosso Senhor Jesus Cristo um membro verdadeiro da raça humana. Essa encarnação, propriamente dita, parte da humilhação do próprio Senhor Jesus. O segundo estágio desse estado de humilhação vivido são os sofrimentos. Meus irmãos, repetidas investidas de Satanás. Não podemos pensar nas investidas de Satanás sem citar Mateus 4, de 1 a 11, quando Satanás tenta o nosso Senhor Jesus no deserto. Várias e várias vezes e de várias e várias formas ele foi tentado. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus sofreu com o ódio e a incredulidade do seu povo. O episódio de Lucas 4, 29, quando o nosso Senhor Jesus volta para Nazaré e vai falar para o seu povo, a cidade onde ele nasceu, e eles não aceitam. Pelo contrário, eles levam o Senhor Jesus para o alto de um monte e tentam jogá-lo lá de cima. Ódio e incredulidade do seu povo foi um dos sofrimentos. Imagine só, meus irmãos, quando nós tentamos levar o evangelho para algum conhecido nosso, algum parente, algum amigo que a gente tanto ama, e eles não nos ouvem. Ódio e incredulidade, isso foi o que o nosso Senhor Jesus passou. Perseguição dos seus inimigos. Mateus 2,13. Ainda bebê,
o rei Herodes mandou matar todos os pequenos, a família teve que fugir para o Egito, perseguição dos inimigos desde pequeno. E o clímax do sofrimento do nosso Senhor Jesus, quando Deus pesou sobre ele toda a ira contra o pecado, Marcos 15:34, Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o ápice, foi o clímax da humilhação, do sofrimento do nosso Senhor, do nosso Redentor. Ele não só sofreu no corpo as dores dos açoites, mas ele também sofreu na alma. Ele agonizou no jardim do Getsêmani, quando ele disse que a sua alma estava profundamente triste até a morte, Mateus 26:38. Ele também foi esbofeteado por aqueles guardas no capítulo 26:67. Nosso Senhor Jesus foi açoitado, 27:26 de Mateus. E ele foi crucificado, 27:35. Ele sofreu as dores no corpo, ele sofreu as dores na alma. E ele sofreu sofrimentos únicos. Únicos em que sentido? Isaías 53 nos ajuda a entender esse sofrimento, esse estado de humilhação. Isaías 53:6 diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades. Deus colocou sobre ele as nossas iniquidades. Versículo 10 diz que agradou moê-lo. Foi uma ação positiva de Deus, moer o nosso Senhor, o nosso Redentor. Uma ação positiva de Deus, fazer cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Somente ele sofreu essas coisas. O terceiro estágio desse estado de humilhação, a consequência dos sofrimentos é a morte. Os sofrimentos culminaram na morte, chegou até a morte. E o caráter judicial dessa morte é a seguinte: a morte de cruz, meus irmãos, ela era tão infame, tão vergonhosa, tão desprezível, tão sórdida, tão reprovável, que esse tipo de castigo ele não poderia ser aplicado sobre cidadãos romanos. Não, somente a escória da humanidade, somente aos escravos, somente aos criminosos mais indignos é que essa morte era imputada. Quando o nosso Senhor Jesus esteve ao lado dele, dois ladrões, aqueles ladrões, meus irmãos, não eram ladrões de galinhas, não eram meros furtadores, eram criminosos de alta periculosidade, eram criminosos, meus irmãos, que da mais alta espécie, depravação total. Foi ali que colocaram o nosso Senhor. A morte do nosso Senhor foi no madeiro. Ele foi feito maldição por causa da gente. O sepultamento, após a morte, ele foi humilhado ao ser sepultado. Sepultamento significa, ser sepultado significa ir para baixo, portanto, uma humilhação. E nós, meus irmãos, nós fomos sepultados com Cristo na morte, pelo batismo, no sentido do despojamento do velho homem. Romanos 6, de 1 a 6. Ele passou por isso. Ele tomou a forma de servo até a sua ressurreição, ou seja, conhecido na teologia sistemática, esse quinto ponto, como desceu ao Hades. Mas nós precisamos, nesse aspecto aqui, entender o que é esse descer ao Hades, descer ao inferno, como se o Senhor Jesus tivesse descido. Na verdade, meus irmãos, ele sofreu as angústias do inferno. Nesse estágio do estado de humilhação, o nosso Senhor ele adentrou na mais profunda humilhação do estado de morte. O doutor Leandro Lima, pastor Leandro Lima, ele escreve o seguinte:
O credo apostólico diz: desceu ao Hades, expressão que contém a ideia de estar sepultado, penetrar o mundo dos mortos, cair nos escuros, silenciosos e tristes domínios infernais. Segundo o Velho Testamento, a palavra Sheol, que é o hebraico de Hades, do grego Hades, significa alienado, privado de liberdade, incomunicável, desligado de Deus, despido da graça divina, privado de esperança, impedido de cultuar o Criador. Ou seja, meus irmãos, no Sheol, portanto, a solidão é absoluta. Foi esse sentido de experimentar as angústias do inferno que nós podemos dizer que ele desceu ao Hades. Mas fica muito melhor a gente entender essa expressão com uma outra explicação do reverendo Leandro Lima. Desde João Calvino, os protestantes reformados têm defendido que o Senhor Jesus, de fato, sofreu as angústias do inferno, mas não foi ele quem desceu ao inferno, e sim o inferno veio até ele na cruz e no jardim do Getsêmani. Meus irmãos, a punição do inferno deve ser entendida como um estado de separação de Deus e abandono sob sua ira. Quando o nosso Senhor Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Havia ali a presença de Deus, mas sobre ira, ira intensa, a ira dos nossos pecados sobre o nosso Redentor. Em resumo, meus irmãos, o Verbo que se fez carne obedeceu o pacto feito na eternidade de se tornar um de nós para que pudesse efetuar a nossa redenção. O estado de humilhação do nosso Senhor Jesus, ele passou pelo estágio da encarnação. Ele encarnou, ele sofreu a vida inteira. Ele morreu, ele viveu a experiência danosa da morte. Ele foi sepultado e ele sofreu as angústias do inferno. O nosso Senhor Jesus abriu mão dos seus direitos, abriu mão da sua glória para nos salvar. O nosso Senhor Jesus esvaziou-se para se tornar um nada. O original dessa palavra em grego, keno, significa ficar oco, ficar vazio, não ter nada dentro de si. Ele esvaziou-se, ele aceitou todas as vulnerabilidades da raça humana. O nosso Senhor Jesus sentiu frio, sentiu fome, sentiu dor, morreu. E nós, meus irmãos, precisamos imitar o exemplo de esvaziar-se por amor aos outros. Muitas vezes nós estamos cheios de egoísmo, muitas vezes nós estamos cheios de si, muitas vezes nós não estamos aptos ou preparados ou dispostos a ouvir ou a se doar como o nosso Senhor se doou. Ninguém mais nessa terra, na face da história da humanidade, se humilhou ou foi mais humilhado do que o nosso Senhor Jesus, passando por todos esses estágios. Hoje a igreja sofre com a falta de comunhão, sofre com decretos. Estamos gravando aulas para poder ensinar o povo de Deus, e muitas vezes o povo de Deus não quer ouvir a palavra, deixa para depois, prefere ficar fazendo outras coisas, enquanto o nosso Senhor Jesus fez tudo isso para nos salvar. Precisamos imitar o exemplo do nosso Senhor Jesus, olhar para nós mesmos, se esvaziar e seguir em rumo ao nosso alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, aqueles que tiverem perguntas, é só escrever aí embaixo nos nossos comentários ou mandar um WhatsApp para a gente do nosso grupo, que estamos aí para tirar as dúvidas a respeito desse assunto tão rico, tão glorioso, tão majestoso. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal também.
Vamos orar para finalizar a nossa aula. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, por tua graça e misericórdia. Te pedimos perdão, Pai, por muitas vezes negligenciar os estudos, Pai, da tua sagrada Escritura. Pai bondoso, nós te agradecemos pelos guias, Pai, que tu colocaste para nos ensinar. Te agradecemos, Pai, e te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus que tão logo possamos estar juntos, Pai, aprendendo em comunhão, crescendo na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus juntos. Para a glória do teu nome é que nós oramos no nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Uma excelente semana a todos. Que Deus os abençoe.